E aí, mais uma vez estamos aqui para poder falar sobre alguns assuntos. E eu quero lembrar mais uma vez que eu estou aqui por causa dos embaixadores do Rei dos Reis, para aquelas pessoas que entendem que tem um propósito nessa terra para cumprir, mas que de alguma forma tem alguma dificuldade que impede de cumprir esse propósito. E o tema de hoje vai ser bem polêmico. E a frase que eu quero falar para você hoje é a seguinte: o tempo das escravidão já acabaram, mas você ainda é um escravo. Aí você deve estar se perguntando, como assim um escravo? Eu vou te provar que você é um escravo de verdade. E nós vamos ler hoje um texto da Bíblia e você vai ver que você ainda é um escravo. E o texto que nós vamos ler hoje está lá em Gênesis 3, do 7 ao 11. Fala assim: então os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estavam passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estava nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? E esse capítulo 3 vai dizer sobre a queda de um homem. Você sabe o que aconteceu lá no Éden e tal, que o homem pecou, e o homem tornou-se escravo do pecado. Essa é a verdade. E por isso que eu disse que eu vou te provar que você é um escravo. Porque o que acontece? Muitas das vezes você tem um pecado que você tenta vencer e você não consegue. Então isso te leva a ser um escravo desse pecado, porque você está tentando vencer esse pecado e você não consegue vencer. E por que acontece isso? Porque foi ensinado para você desde criança, nas igrejas por aí, tudo ensina que você tem que lutar contra o pecado. E esse é o maior problema, esse é o grande problema, porque quando você luta contra o pecado é uma covardia. Não tem como lutar contra o pecado, porque certamente o pecado vai te vencer. A única maneira de você conseguir vencer o pecado é através de Cristo, através de Jesus. Então, só pra você ter uma ideia, quando Deus escolhe o povo dele, a marca que vai distinguir o povo dele dos gentios ou dos outros povos é a circuncisão. O que era isso? Todo mundo sabe que cortava-se o prepúcio do homem aos 8 dias de vida. Então, para provar que essa pessoa é do povo de Deus, cortava a carne. E o que acontece? Todo homem, para ser do povo de Deus, mesmo que não fosse do povo de Deus, que viesse, tinha que cortar essa carne. E isso era uma exigência de Deus, uma coisa que Deus tinha falado e que era para ser feito. E todas as vezes que o homem lutou contra o pecado, você vai ver até Jesus, o homem perdendo essa luta, essa batalha. Todos eles antes de Jesus pecaram. E aí, qual foi a grande jogada de Deus? O que Deus fez? Todo mundo não sabe que Deus enviou o seu Filho para morrer pela humanidade. E o que significa isso? O que Deus fez? Qual foi a grande sacada de Deus? O que Jesus fez na cruz? Ele levou a nossa carne, porque ele veio em carne. Então, ou seja, ele cortou a carne. Ele circuncidou o homem na cruz. Não mais cortando um pedaço de carne, mas agora circuncidou no coração.
Porque essa é a única forma agora do homem conseguir viver sem ser escravo do pecado. Só que quando o homem pecou aqui no Éden, teve um problema. O que acontece? O que a Bíblia vai dizer? Que quando ele comeu do fruto que a mulher dele ofereceu para ele viu que estava nu. E isso acontece. Quando você peca, você vê toda a sua nudez. O pecado revela essa nudez do homem. E qual foi a decisão que ele tomou ao fazer isso? O que Adão fez? Adão pegou e cozeu folhas de figueira. Figueira é aquela árvore do figo, para quem não sabe. Então ele tentou se tapar a sua nudez, tapar a sua vergonha por ter feito alguma coisa que não deveria fazer com as folhas de figueira. Qual é a comparação? Por que Adão fez isso? Para se justificar, porque ele não sabia o que fazer. E isso pode acontecer com você também, porque quantas vezes ao ter pecado, você tenta lutar contra o pecado ou você tenta se justificar, fazer algo em troca por causa daquele pecado? Quantas vezes você, ao ter pecado, você tentou fazer uma coisa boa, entende? O que acontece? Essa folha de figueira é uma forma de se justificar e isso te faz escravo do pecado. Porque todas as vezes que você tenta cobrir o seu pecado com alguma religiosidade ou com algo parecido, ou com obras de justiça que você acha que vai adiantar alguma coisa, você vai continuar pecando nesse mesmo pecado. Todas as vezes que você tentar vencer o seu pecado da sua própria força, você vai ser escravo desse pecado. É por isso que eu disse lá no começo que você ainda é um escravo. A única forma de vencer o pecado é indo até Jesus. É isso que ele fala na palavra dele. Não tem como vencer o pecado se não for por ele. Ele já venceu por nós, aliás. E aonde você aprendeu isso? Na religião. Te ensinaram isso. Te ensinaram que para você precisa lutar contra o pecado e blá 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 e tal. Então, aprenda uma coisa. Enquanto você estiver lutando com as suas forças, você não vai conseguir vencer. Você vai continuar sendo escravo. A única forma de parar de ser escravo é parar de lutar. Pare de lutar contra o pecado, irmão. Comece a buscar o Senhor para que Ele vença o seu pecado. Só dessa forma que você vai conseguir. Não tem outra saída. E agora eu quero fazer uma analogia dessas folhas de figueira no Éden. Não sei se já parou para pensar dessa forma. E pega essa daí, que essa aqui é pesada, tá? Essas folhas de figueira do Éden, vou fazer uma analogia com aquela mesma figueira que estava à beira do caminho. E quando Jesus e seus discípulos estavam passando, a Bíblia vai dizer que Jesus foi até a figueira porque estava cheio de folhas. E quando ele chegou perto da figueira, ele não viu nenhum fruto. Não tinha nenhum fruto. O que acontece? Jesus exigiu o fruto dessa figueira, só que ela não tinha nenhum fruto para dar. Então, o que Jesus fez? Jesus pegou e amaldiçoou essa figueira. E a Bíblia vai dizer que na hora que eles voltaram, essa figueira estava seca. Isso aconteceu no Éden também. Quando o homem fez a folha de figueira, só que quando o sol bateu, as folhas de figueira secaram e caíram. E todas as vezes que você tentar se justificar do seu pecado, ela vai cair. E o que está ligado a figueira do Éden com a figueira da beira do caminho? Tudo. Porque toda vez que você continuar se justificando do seu pecado, continuar lutando contra o seu pecado, você vai ficar igual aquela figueira da beira do caminho, infrutífera. A partir do momento que você parar de usar as roupas de figueira e começar a ir ao Senhor para poder ser justificado, aí você vai começar a dar fruto. E você precisa dar fruto. Você está aqui só por esse motivo, de anunciar o reino. Você precisa anunciar o reino. E se você não dá fruto, a Bíblia diz que está posto machado sobre a raiz das árvores, e aquela que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Só que tem um problema. Toda vez que você der fruto, você vai ser apedrejado, pode ter certeza disso. Porque uma árvore que não dá fruto não é apedrejada.
Aí você escolhe, ou você quer ser apedrejado, ou você quer ser cortado, lançado no fogo. E é esse o vídeo. Espero que de alguma forma tenha falado com você, tenha te tocado de alguma forma. E se você conhece alguém que esse vídeo vai se encaixar com essa pessoa, me ajuda compartilhando essa mensagem, me ajuda divulgando essa mensagem, beleza? Valeu!